Olá, alunos. Meu nome é Amanda, sou professora estagiária do curso de Biologia. Estou estagiando com a professora Patrícia e hoje vou trazer para vocês as etapas da fotossíntese. Essa aqui é a equação geral da fotossíntese. Essa equação geral nós temos 12 moléculas de água, H2O, mais 6 moléculas de gás carbônico, que é o CO2, juntamente com a luz, e aqui embaixo poderia ter o pigmento de clorofila, né? Não coloquei aqui nessa equação, mas aqui poderia ter clorofila. Vai ser realizado, né? Eles vão produzir, quando eles se unem, eles produzem 6 moléculas de oxigênio, mais uma molécula, que não tem nada aqui na frente, mas aqui quando não tem nada é uma molécula de glicose, que é o C6H12O6, mais 6 moléculas de água. Essa imagem aqui de baixo, ó, é a identificação da equação química. Essa daqui é a equação química e essa daqui é a formação mais didática aqui para vocês entenderem, ó. Aqui, ó, essa moléculazinha aqui é a molécula do gás carbônico. Se você olhar a legenda aqui, ó, a bolinha maior é um átomo de carbono, a bolinha menor é um átomo de hidrogênio. Então, como é a fórmula química do gás carbônico? Não tem CO2? Então, são 2 átomos de oxigênio e uma de carbono. E quantas moléculas de carbono nós temos? Nós temos 6. Isso aqui a gente chama de molécula, então nós temos 6 moléculas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 moléculas de carbono mais 12 moléculas de água. A água, a mesma coisa, ó. Esse átomo maiorzinho aqui, vermelhinho, é de oxigênio. O outro átomo mais clarinho, ó, é de hidrogênio. Então, nós temos aqui a água. H2, são 2 de hidrogênio, oxigênio. Então, água mais gás carbônico, né? Juntamente com a luz proveniente do Sol. Aqui tá caracterizando o Sol, mas pode ser também uma luz artificial, né? De uma lâmpada, por exemplo. Com a clorofila, que é verdinha, realizará o processo de fotossíntese. O que a fotossíntese produz, né? O que esse processo produz? Produz a glicose, que é essa molécula aqui, ó. Aqui tá a fórmula química dela, aqui tá a fórmula de maneira espacial, ó. Então, essa molécula aqui de glicose, que são 6 átomos de carbono, pode contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Vai produzir glicose, vai produzir água, ó, glicose e água, e vai produzir também oxigênio, tá? Então, essa é a equação geral da fotossíntese. Retornando, então, nós temos que os seres que fazem fotossíntese são os autótrofos. Aqui nós temos um exemplo de um ser autótrofo, ó, que é uma planta. Daí, aqui eu vou mostrar para vocês o macroscópico, né, do que a gente vê a olho nu, que é a planta, com todas as partes de uma planta, até a parte microscópica da planta, que é a própria clorofila, né, a clorofilazinha onde acontece a realização da fotossíntese. Então, a planta aqui, ó, se eu for começar a diminuir as imagens, eu tenho aqui a folha da planta, aqui eu faço um recorte da folha da planta, ó. Folha em corte. Aí, da folha em corte, eu vou pegar as células da planta, que são as células, né, vegetais. Dentro da célula de uma planta aqui, ó, nós temos várias organelas, mas a organela que está em destaque aqui são os cloroplastos, ó. Aqui é o núcleo, isso aqui é um vacúolo, aqui são os cloroplastos, ó. Aí, o cloroplasto, aqui a gente vai pegar um cloroplasto só para ver como é o cloroplasto por dentro, ó. Esse aqui é um cloroplasto. No cloroplasto, nós temos a estrutura, os tilacoides, que é cada membranazinha dessa daqui, os tilacoides formam grana. E no interior dos tilacoides nós temos os estromas, que é onde vai acontecer a realização da fotossíntese, né? Aqui eu vou pegar um grano, ó, ele aqui, ó, separados em cada tilacoidezinho desse aqui, ó. Esse tilacoide, eu vou pegar um corte do tilacoide para mostrar a membrana desse tilacoide. E é na membrana do tilacoide que acontece, onde está a clorofila, e acontece a fotossíntese. Essa aqui é a fórmula química da clorofila.
Aí nós temos a clorofila A e a clorofila B. Essa daqui é a clorofila A, porque tem esse OH3, esse CH3 aqui, ó. Essa moléculazinha de CH3. Se eu tivesse no lugar do CH3, eu tivesse o CHO, seria a clorofila B. Aí, qual é a primeira etapa da fotossíntese? É a etapa de fotofosforilação. Foto significa luz, na presença de luz, né? Essa etapa, são 4 etapas e as 3 das 4 etapas precisam de luz para acontecer. Essa primeira etapa é a absorção da luz. Nós temos a clorofila e essa luz, que pode ser a luz do sol ou alguma luz artificial, né, vai excitar os elétrons que estão presentes na clorofila. Esses elétrons excitados, eles vão passar por uma cadeia de transporte de elétrons, ó. Então, tem aqui esse primeiro transportador que é chamado de transportador Q. E aí, tem vários transportadores que vão carregando os elétrons. No final aqui, desse carregamento de elétrons, acontece a formação de ATP. Aqui na formação de ATP, nós temos a terceira etapa. Tá vendo que eu tô falando da primeira etapa, né? E aqui no final eu coloquei a terceira etapa da produção. Depois a gente vai falar mais claramente sobre eles. E esse é um processo chamado de fotofosforilação cíclica. Por quê? Porque os elétrons, eles passam pela cadeia de elétrons, faz a produção do ATP e eles voltam para a clorofila. Então, observe que formam um ciclo. Por isso, fotofosforilação cíclica. Ocorre onde? Ocorre nos tilacoides e produz ATP. Aí nós temos também a fotofosforilação acíclica, né? Como que ela acontece? Acontece que os elétrons, eles não retornam para a clorofila, por isso o nome acíclico, né? Esse A de negação. E na fotofosforilação acíclica, produz o ATP também, né? E o NADPH. Como que acontece isso? Bom, a luz, que pode ser solar ou artificial, excita os elétrons da clorofila. Os elétrons ficam excitados, são carregados pela cadeia de transporte de elétrons. E aqui, ó, nessa última aqui, nós temos, esse último transportador aqui é o NADP. O NADP, que é o difosfato de adenosina, o NADP. O NADP, ele vai se transformar, ele vem com um fosfatozinho aqui, o NADP+, ele vai pegar esse hidrogênio aqui, vai se transformar em NADPH e produzir o ATP. Aí, esse não é uma fosforilação acíclica, porque esses elétrons não estão retornando para a clorofila, ó. Esses elétrons aqui, eles estão transformando em NADPH e ATP. Aqui nós temos, ó, a reação aqui da fotólise da água, que eu vou falar no slide mais à frente. Bom, aqui eu vou falar sobre a fotólise da água, ou reação de Rio, né? Por que Rio? Porque em 1937, um pesquisador, um cientista inglês, Robert Hill, ele então descobriu a quebra da molécula da água. Então, por isso pode ser chamada fotólise, né? Que é quebra da água ou reação de Rio. Aqui eu tenho uma molécula, são 2 moléculas de água, 2 moléculas de H2O. Essas 2 moléculas, na presença da luz, lá dentro da clorofila, na presença da luz, essa molécula ela vai se partir, ó. Aqui tem uma ligação que acontece entre a molécula da água. Essa ligação, ela se rompe e vai transformar em hidrogênio 4 átomos, né? Ou 4 prótons de hidrogênio mais 4 elétrons. Esse gás oxigênio aqui, ele vai ser mandado para o meio ambiente, tá? Não fica dentro da célula. O que vai ficar dentro da célula, o que vai ajudar, né? O que a célula vai utilizar? A célula vai utilizar esses H+ aqui e vai utilizar os elétrons. E são esses elétrons aqui que vão ajudar lá na produção do ATP. E esse hidrogênio aqui lá no NADP. Essa aqui é a fotólise da água. Vamos voltar aqui no slide anterior, é essa partezinha aqui, ó. O oxigênio
aqui a água, libera quebra a ligação entre as ligações entre hidrogênio e oxigênio, então libera o oxigênio, vai formar os hidrogênios e os elétrons. Por que aqui é 2 e lá na minha equação é 4? Porque aqui eu tenho meia molécula de oxigênio. Se eu tivesse uma molécula de oxigênio, aqui seriam 4 hidrogênios e 4 elétrons. Então, esses 4 hidrogênios e esses 4 elétrons, eles vão ser impulsionados, eles vão ficar excitados e vão ser carregados aqui pela cadeia transportadora. Os hidrogênios vão ser utilizados aqui para formar o NADPH, né? E a formação do ATP. Os elétrons para a formação do ATP. Aí eu vou falar para vocês da segunda etapa. A segunda etapa, que é a etapa da... É uma junção, na verdade. É a equação da fotólise da água mais o transporte dos elétrons pela cadeia transportadora. O que forma isso? Forma essa equação aqui, ó. 2 moléculas de água mais 2 NADP vai formar o oxigênio, uma molécula de oxigênio, mais 2 prótons de hidrogênio, mais 2 NADPH. Observe aqui que eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 2 vezes 2 eu tenho 4. 4 átomos de hidrogênio. Dessa molécula de 4 átomos de hidrogênio, 2 vai ser para formar o NADPH, cada NADPH com um H, e vai sobrar 2 prótons de hidrogênio ainda, ó. E esse oxigênio vai ser mandado para o meio ambiente, ele não fica retido dentro da célula. E por final, nós vamos para a quarta etapa, que é a fase escura ou fase química, que é a fixação do carbono, chamado ciclo de Calvin. Calvin foi o descobridor dessa etapa, né? O grande estudioso dessa etapa, então ele pode ter esse nome, ciclo de Calvin, que é super conhecido, ou a fixação do carbono. Então, eu vou ler essa partezinha aqui para depois explicar o ciclo. Esse ciclo compreende uma série de reações químicas sequenciais, das quais participam o NADPH e o ATP, produzidos nas fosforilações. Então, nós temos 2 fosforilações, tanto a cíclica como a acíclica, e lá na primeira, segunda e terceira etapa ocorre a formação do NADP e o ATP, que vai ser usado, então, na fixação do carbono. Essa aqui é a fase escura, tá? Fase escura porque ela acontece, não precisa de luz para acontecer. Não significa que tem que estar na escuridão, não, tá? Pode estar na claridade também. Só que, diferente das fases claras, que precisa da luz, nessa etapa aqui não precisa de luz. Por isso eu chamo de fase escura ou fase química, né? Ou etapa química. O que produz? Produz 6 moléculas de gás carbônico, que reagem com 6 moléculas do 1,5 bifosfato de ribulose, que é conhecida com essa sigla aqui, ó, RUBP. E produzem também, ao final, 2 moléculas das substâncias gliceraldeído 3-fosfato, que é o PEGAL, além de regenerar 6 moléculas do 1,5 bisfosfato de ribulose. Ok? Tomando aqui, então, a explicação sobre o ciclo de Calvin, quero relembrar que essa é a 4ª etapa da fotossíntese. Ela acontece na fase escura, ou seja, não é necessário luz para acontecer. E no cloroplasto, o local onde acontece o ciclo de Calvin é nos estromas. Bom, então nós temos essa molécula aqui, que é o 1,5 bifosfato de ribulose. Por que 1,5 bifosfato? A ribulose é essa molécula aqui, que é uma pentose, contém 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E ligado a esses 5 carbonos, no final, além dos hidrogênios, né, possui também o fosfato. Então, 1 que é esse fosfato ligado no primeiro carbono e 5 é esse outro fosfato ligado aqui no 5º carbono. Então, por isso, 1,5 bifosfato de ribulose, ou apenas RUBD. O RUBD, então, está lá no estroma. Quando ele entra em contato aqui com o gás carbônico proveniente do meio ambiente, lá no estroma tem uma enzima chamada de rubisco. Esse gás carbônico vai ser fixado nesse RUBD e formará aqui, ó, uma outra molécula com 6 carbonos. Porém, uma molécula instável, essa molécula se parte,
formando o ácido fosfoglicérico, que é o PGA. O ácido fosfoglicérico tem apenas 3 carbonos e ligado ao último carbono aqui, um fosfato. Então, essa molécula que se parte, né, ela é instável, formando o ácido fosfoglicérico. O ácido fosfoglicérico, ele vai receber um ATP. Então, presta atenção aqui que nós temos 6 carbonos. 6 RUBD formará 12 de ácido fosfoglicérico. E aqui vai precisar, então, de 12 ATPs. Para cada ácido fosfoglicérico, um ATP. Se eu tenho 12 ácidos fosfoglicéricos, 12 ATPs. Esses ATPs são esses ATPs que foram produzidos lá na primeira etapa, né? Na etapa de fosforilação. Então, ele é produzido lá e consumido aqui. Esse ATP, então, é entregue ao ácido fosfoglicérico e produz o ADP. Ele perde energia, produz o ADP. E o ácido fosfoglicérico vai, então, se transformar aqui, ó, nessa outra molécula aqui, que são três átomos de carbono, porém com 2 fósforos. Esses fósforos, essa molécula aqui, ela vai receber, cada molécula são 12, né? Vai receber o NADPH. O NADPH entrega, então, o hidrogênio para essa molécula aqui, se transformando em NADP. Lembrando que esse NADPH também foi produzido lá na fase claro, lá no tilacoide. Ele vai ser também consumido aqui, ó. Produz o NADP, liberando, então, né, entrega o hidrogênio, transforma-se em NADP, porque entregou o hidrogênio, e retira uma molécula do potássio, uma moléculazinha que é um átomo, na verdade, né, de potássio, transformando, então, essa estrutura aqui em o PGAL, né, que é o 3-fosfogliceraldeído, ó. São 3 átomos de carbono e 1 de potássio, que é o PGAL. Bom, esse PGAL aqui, que é o fosfogliceraldeído, ele vai... O que vai acontecer com ele? É ele que vai produzir os demais glicídios que vai ser utilizado pela célula. Aqui vai ser produzido os ácidos nucleicos, vai ser produzido sacarose, vai ser produzido glicose. Aqui é o que a gente fala que é o produto da fotossíntese, que vai fazer com que a planta cresça, que a planta continue viva, produza frutos, raízes, enfim, né? Bom, lembrando que aqui, ó, são 12 PGAUs, mas aqui ele vai liberar apenas 2, ó. Os outros 10, ele continua no ciclo. E aí ele recebe mais ATP, transformando em ADP, e acontece todo o ciclo novamente, ó. Que ele vai receber o ATP, vai se transformar aqui em um RUBD e acontece o ciclo novamente, né? Então, gente, as etapas da fotossíntese são essas, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Se tiver alguma dúvida, entre em contato aí lá na plataforma que a gente retira. Obrigada e até!